Que bom estarmos juntos, irmãos queridos. No ano passado nós iniciamos uma série de 14 pregações que vão até a Páscoa, onde nós estaremos falando sobre o evento mais importante do cristianismo, que é a morte de Cristo. Como o pastor disse a semana passada, por que falar de morte quando se pode falar de vida? O pastor foi muito claro em ensinar semana passada, em pregar na semana passada, dizendo que nada mais ensina a vida do que a morte. E mais do que isso, nada mais traz vida do que a morte de Cristo. E é por isso que a gente começou a falar dessa série. Nós vamos dar aí essa série de agora mais 13 sermões até a semana chamada da Páscoa, a semana da ressurreição. Mas é muito bom estarmos aqui, é bom compartilharmos, ainda que com um grupo bem pequeno, por conta até das férias, das chuvas e de tantos motivos que cercam cada um de nós, que nos afastam da comunhão, da presença com o Senhor. É um privilégio estarmos aqui juntos novamente. Como o pastor mencionou semana passada, a gente está começando o ano, né? E quando a gente começa o ano, a gente começa a traçar os objetivos, os planos para o ano, né? Não sei se você é assim, mas normalmente eu gosto de agendar o meu ano, né? O que vai acontecer durante o ano, o que eu espero deste ano. E eu sei que cada um de vocês tem sonhos, tem planos, tem projetos, tem objetivos. Eu espero que você não seja mais um daqueles que não idealiza a sua vida, não planeja a sua vida à luz, especialmente do tão precioso e glorioso dom que nós temos, que é o dom de Cristo, que traz vida para nós todos os dias. E eu, pelo menos, eu tenho sempre pelo menos 4 objetivos para a minha vida que eu estabeleço todos os anos. Todos os anos eu quero esses objetivos para a minha vida. Desejo esses objetivos. O primeiro deles é o cuidado com a minha saúde. Durante o ano todo eu quero cuidar da minha saúde. Então eu faço pelo menos um exame, até por conta do diagnóstico de esclerose múltipla. Eu faço um exame sempre de ressonância magnética todo ano, e aí faço aquele exame geralzão, né? Para a gente saber como está. Então a gente manda fazer aquele check-up, né? geral, e a gente fica sabendo mais ou menos como está. Então também planejo isso este ano. O cuidado da saúde não envolve só os cuidados médicos. O cuidado da saúde envolve, por exemplo, cuidados físicos. Então eu planejo pelo menos 3 vezes na semana andar e correr e fazer. Eu ainda cobra muito isso de mim em casa, né? A gente se cobra bastante. Eu planejo isso para a minha vida, a saúde, eu quero isso para a minha vida. Sempre fiz isso. Ultimamente, até por conta mais da preguiça do que por conta realmente da disposição física, a gente tem sofrido alguns intempéries físicos, isso tem desanimado um pouco, mas a vida está sempre me encorajando, e o cuidado do físico é muito importante, e eu tenho sempre isso como um alvo para a minha vida. E quando termina o ano, eu faço uma avaliação: o que eu fiz de mim, do meu físico este ano? Eu faço isso comigo. Então esse é um alvo que eu estabeleço para a minha vida, né? Todo ano eu tenho esse alvo. Então, o cuidado da minha saúde, o cuidado físico, estabelecendo isso. Não sei se você é assim, se você já estabeleceu o seu alvo para este ano, né? Eu sempre tenho um alvo para a minha vida. O segundo alvo que eu sempre estabeleço, e é uma luta também, é o alvo de ler. Ler mais do que eu li o ano passado.
É um desafio esse alvo, né? As pessoas não gostam de ler, a gente não gosta de fazer leitura, mas, irmãos, é tão precioso, é tão saudável a mente, a leitura, né? E ler é um dos meus alvos prediletos todo ano, né? Tanto é que em casa, no meu... a Bel até faz assim, né? Você vai ver uma pilha de livros que está do lado da minha cama, e eu, tendo tempo, eu paro e eu vou ler. Eu quero ler, e quanto mais ler é importante para mim, eu gosto disso, eu estabeleço isso como um alvo, ler mais do que eu li o ano passado, né? Então, eu espero que você também tenha alvos saudáveis para a sua vida e você corra atrás desses alvos, né? E é muito importante que às vezes você estabeleça esses alvos e coloque esse alvo, mesmo que você tenha que focar o seu tempo mais para isso, né? Às vezes eu vejo que poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas eu prefiro fazer e cumprir os alvos que eu estabeleci como objetivo para mim e para a minha vida. Um terceiro alvo que eu estabeleço todo ano para a minha vida é de preservar os amigos e criar novos amigos. Sempre, todos os anos, eu estabeleço isso como um alvo. Tanto é que eu tenho vários grupos de amigos no meu WhatsApp, e fora esse WhatsApp, esses grupos, eles funcionam também na vida social, né? Quando em vez a gente se encontra, eu estabeleço este grupo de preservar dos amigos. Esse alvo é muito importante para nós, criar amigos, estabelecer isso como um alvo para você alcançar durante esse ano. Então, o meu objetivo sempre é ter pelo menos mais um amigo durante o ano, criar um ambiente em que eu possa ter mais alguém próximo de mim. Com os amigos eu gosto de compartilhar o que seria o meu quarto alvo sempre, né? O meu alvo sempre é de todo ano, todo dia, toda semana, pelo menos, desfrutar de um hobby, né? Eu tenho um hobby que eu faço, por exemplo, há 29 anos seguidos, com um grupo de amigos. Toda segunda-feira a gente brinca de sinuca, né? A gente fica lá e gasta um tempo e depois come uma pizza junto, alguma coisa. Não, prevalecer, criar amigos e sustentar um hobby para a sua vida. Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer para você? Só você, mais ninguém, é você e você mesmo, né? Você compartilha com aqueles amigos mais próximos, mais íntimos. Então eu tenho isso comigo. Esse é o meu quarto alvo sempre, estabelecer isso. E um alvo que não pode nunca faltar para todos nós, é o alvo do crescimento. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pedro nos inspira a isso, nos ensina a isso. Então, sempre crescer. O que eu vou fazer esse ano para crescer um pouco mais? E veja que eu não estou falando de crescimento material, de você conquistar mais coisas, de conquistas para a sua vida. Eu falo de crescimento emocional, de crescimento espiritual, de crescimento nas relações sua com Deus, no crescimento saudável da sua vida pessoal, né? Terminando o ano, você se tornou uma pessoa melhor? Uma pergunta que eu sempre faço para mim. Esse ano aqui, avaliando o meu ano, teve algumas coisas que eu pisei na bola, né? Preciso melhorar. Então, estabeleça sempre esse alvo de melhorar em algumas coisas. E é claro que, para isso, a gente sempre observa as críticas, especialmente dos mais próximos, né? Normalmente, minha mulher está ali, me ajudando bastante nisso. Mas é muito importante que você faça isso, que você estabeleça os seus alvos. E o alvo do crescimento é um alvo muito saudável para todos nós. Eu cresci nesse ano que passou. Em que eu cresci? Né?
Em que eu quero crescer? É sempre um desejo meu aprender uma coisa nova a cada ano. Aprender uma coisa nova. Tem tantas coisas que a gente não sabe, tem tantas coisas que a gente sabe que os outros sabem, e a gente poderia aprender, e a gente pode correr atrás. Então, aprender coisas novas é um saudável algo para a vida de cada um de nós. Coloque esse algo também para a sua vida, de aprender coisas novas, de aprender uma novidade, aprender uma coisa. Ou, com esse aprendizado, você vai estar se equipando para, se habilitando mais para a vida, conhecendo mais coisas. É muito importante que você faça isso. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Primeiro porque, quando nós estabelecemos um alvo de conhecermos a morte de Cristo mais profundamente, eu entendo que ao conhecermos essa morte de Cristo, desta morte a gente extrai vida. E é por isso que eu estabeleci nessas primeiras 14 semanas aqui, estudarmos a morte de Cristo, olharmos para a morte de Cristo. Como eu disse domingo passado, alguns poderiam perguntar, mas pastor, por que pregar sobre a morte quando a gente pode pregar sobre a vida, sobre a ressurreição, sobre tantas outras coisas que a Bíblia traz para nós? Não, irmãos, a gente precisa sempre focar, como eu disse a semana passada, no exemplo de Isaac, capítulo 26 de Gênesis. Isaac foi mandado embora da terra onde ele estava e foi para uma outra terra. E quando ele chega lá, ele descobre que o seu pai, que já vivera lá no passado, tinha cavado poços lá naquela cidade. E aí ele foi então olhar para a sua vida e falar assim: o que eu vou fazer, né? Fui mandado embora, estou com a minha família, trouxe todos os meus bens para cá, e agora? As necessidades básicas eu preciso ter. Qual é a necessidade mais básica da vida? Água. Precisamos cavar o poço. E aí ele poderia pensar assim: irmão, vamos fazer um planejamento, descobrir como é que tem água, se tem água aqui, mas ele olhou para o passado, olhou para o seu pai, para a sua história, e falou: meu pai já passou por aqui. E porque meu pai passou por aqui, ele abriu poços. Os filisteus, por causa da sua incredulidade, fecharam, colocaram entulhos nesses poços. Está tudo fechado lá. Poderia cavar poços novos, mas mais importante para Isaac foi cavar os poços antigos. Ele sabia que ali tinha água. E ele foi então tirar os entulhos. E como eu falei a semana passada, o nosso objetivo nessa série é exatamente estar tirando os entulhos do Evangelho. Existem alguns fundamentos do Evangelho que são tão preciosos para nós, mas que a história, as filosofias, até mesmo as ideologias políticas, as ideologias humanas, as culturas foram se tornando entulhos para o Evangelho saudável de Cristo Jesus. E é por isso que a gente precisa tirar os entulhos e cavar o poço para tirar a água viva, direto. E é exatamente isso que nós queremos fazer nesse período, através de olharmos para a morte de Cristo, pegarmos a essência do Evangelho para vivermos a experiência mais saudável, mais gostosa da água da vida, da essência, que é a própria morte de Cristo, que traz vida para todos nós. E a semana passada nós começamos a falar, nós vamos fazer isso de uma forma intercalada. A semana passada nós falamos da primeira palavra da cruz. E vamos depois continuar, vamos falar sobre as outras palavras da cruz também. Mas hoje, especialmente, eu queria chamar a sua atenção
para o Getsemane, que é o jardim da aflição de Cristo, o jardim do momento de agonia de Cristo, da agonização em que ele estava ali. Então, abra a sua Bíblia aí para Lucas, capítulo 22. Eu vou ler apenas o versículo 44 junto com vocês. A gente vai dar uma olhada para essa agonia de Cristo e ver o que essa agonia de Cristo e como ela pode trazer vida, como nós podemos tirar vida das agonias que são impostas em nós, como a gente pode experimentar vida em meio aos sofrimentos, as intensas aflições que começam a tomar conta da nossa vida e da nossa história. Como é que a gente pode, então, viver esses momentos como cristãos que somos? Então, olha aí, Lucas capítulo 22, versículo 44, diz-nos assim o texto da palavra do Senhor. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Só esse versículo nós vamos olhar para toda essa agonia de Cristo ali na cruz do Calvário. Essa agonia do Getsemane. Mas antes vamos orar mais uma vez. Ora comigo assim. Vem, Espírito Santo. Sopra a luz de Deus, a luz divina, em nossos pensamentos e vida em nossas palavras, para que nesta noite, Senhor, de fato a Tua palavra tenha significado e sentido para cada um de nós. Olha para as nossas vidas agora, Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Poucos tiveram e poucos almejam ter comunhão com as aflições do Getsemane, ou com as aflições de Cristo. Aliás, a maioria dos discípulos não estavam lá. Se a gente olhar para os textos bíblicos, a gente vai perceber isso. Esses discípulos não estavam suficientemente na vanguarda da graça, essa graça divina, para que pudessem contemplar os mistérios da agonia. Poucas pessoas têm esse sonho no coração de contemplar os mistérios da agonia e ver nessa agonia do Calvário, do Getsemane em especial, como vemos hoje, alguma coisa que possa extrair vida para todos nós. Interessante que poucos estavam lá. Na verdade, se a gente for olhar bem, nós vamos descobrir que eram 11 discípulos. Judas já não estava mais, então não era 12. Eram 11 discípulos. Desses 11, apenas 3 estavam bem próximos ali no jardim, na agonia, junto com Cristo. Nós sabemos quais são os nomes deles: Pedro, João e Tiago. Eram os mesmos 3 que estavam lá no Monte da Transfiguração. Eram os mesmos 3 que estavam no momento da ressurreição da filha de Jairo. É interessante que muitos dos outros discípulos não estavam ali. E a gente fica perguntando sempre, porque existem meros bebês que estão em fase de amamentação,
quanto ao espírito do Evangelho e não crescem na compreensão do Evangelho e da graça de Deus. São pessoas que se privam efetivamente por causa da falta de comunhão e de contemplar as maravilhas que existem, especialmente nos sofrimentos, nas aflições que nos são impostas, especialmente olhando para as aflições de Cristo. Os muros, na verdade, cercam ali o Getsemane. E foi um privilégio entrar ao jardim para ter uma grande visão. Como eu disse, a distância até mesmo dos 3 discípulos que estavam próximos de Jesus era uma distância equivalente, onde Jesus disse para eles: ficai aqui e eu vou orar. Eles ficaram distantes até mesmo ali naquela hora. Apenas 3 altamente favorecidos estavam ali testemunhando a aflição de Cristo e vivendo aquele momento de agonia de Cristo. E ainda eles estavam distantes, não puderam perceber tão intensamente o que estava acontecendo naquela hora. É interessante a gente olhar e perceber que, na verdade, Cristo estava sozinho, porque ele tinha que passar o lagar sozinho. Não havia de haver nenhum homem, ou homem algum, na sua companhia naquela hora. Nem Pedro, nem os filhos de Zebedeu, que representavam ali talvez os crentes mais eminentes, poderiam provar intensamente dessa graça que os mistérios da aflição de Cristo traz para nós. Nem eles mesmos puderam experimentar esses momentos ali, juntamente com Cristo. Por estarem tanto tempo, na verdade, a sós com Ele, eles deveriam ter uma melhor relação com Cristo. Deveriam ter acompanhado mais intensamente aquele momento do Filho de Deus. Mas não foi assim. Não foi assim. Mas nem isto, embora Cristo não revela os mistérios da agonia, do seu sofrimento ali naquele momento, a comunhão com o Senhor e com os seus sofrimentos era uma necessidade de todos os discípulos e também é uma necessidade de todos os cristãos que querem viver uma experiência ou que vivem uma experiência com a sua morte. Interessante nós olharmos para este momento que há um pesar ali, preservada, na verdade, do conhecimento humano e da associação humana. Cristo não quer compartilhar isso com o humano e nem com a associação humana. Cristo quer viver aquele momento sozinho, porque na verdade Ele, Cristo Jesus, é o nosso dom inefável. É só dele que pode vir para nós vida em meio aos sofrimentos, porque homem nenhum poderia alcançar vida em meio aos sofrimentos, mas Cristo consegue, passando por esse momento, depois de ser provado intensamente com agonia naquele momento, suportando o lugar da prensa de oliva, que era o jardim, onde ele foi esmagado por cima e
baixo, sobre uma pedra, depois de ter sido moído, não somente mentalmente, mas também com as hostilidades humanas ao seu redor, o próprio Jesus, somente Ele é quem pode dar acesso ao ser humano a respeito dos mistérios que estão aqui no Getsemane ou das aflições de Cristo. Somente Jesus pode fazer isso por nós. É por isso que a gente deve orar, como nós oramos agora no início, dizendo: Senhor, vem Espírito Santo, sopra a luz em nosso pensamento, sopra a vida em nossas palavras, para que a gente ouça a sua voz, a voz no momento da agonia. Então, o que é essa agonia que Cristo de fato quer passar para nós? Olhando para o texto da palavra de Deus, nós vamos ver que ao meditarmos e contemplarmos esse texto, nós vamos ver a inexprimível angústia do Salvador naquele momento. As emoções daquela pesarosa noite são expressas em várias passagens nas Escrituras, na verdade. João descreve Cristo dizendo, 4 dias antes da sua paixão, ele diz assim: agora está angustiada a minha morte, está angustiada a minha alma até a morte. Veja que à medida que Jesus percebia que estava chegando aquela hora, a escuridão daquele dia, como Amós mesmo profetizou, esse único dia do Filho de Deus, dia de trevas, dia de escuridão, o dia em que Cristo morreu, quando ele estava prevendo que aquilo iria chegar, ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Veja que a palavra aqui traduzida no original para angustiar-se, observa que havia uma perturbação nas agonias do Salvador, havia uma raiz que trazia separação entre o Salvador e a própria humanidade, entre o Salvador e o próprio Criador, o próprio Deus. Homens em perturbação, estando separados da humanidade, é o que essa palavra agonia significa aqui. Agora eu pergunto, então, que concepção era essa? Nosso bendito Senhor e Salvador deveria ser levado aos limites da confusão pela intensidade de suas agonias. Mateus apresenta o próprio Salvador dizendo assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha só, essa palavra aqui, profundamente triste até a morte, significa envolvido, sobrecarregado com pesar. Essa era a situação de Cristo. Ele estava mergulhado até a cabeça em tristeza naquele momento. E aí eu fico perguntando, como a gente pode imaginar o nosso Salvador, o nosso Senhor mergulhado naquela agonia, naquela tristeza daquele momento? Irmãos, a tristeza e a agonia de Jesus era necessária naquele momento, porque Ele estava levando o nosso pecado. Veja que o pecado não deixa brechas para consolo, para confortos. Quando você peca, o cristão que peca e faz algo errado, o coração entristece, dói no peito quando faz uma coisa que fere o nosso Salvador, o nosso Senhor, e nós sentimos essa dor no peito. O pecado faz isso com a gente. O pecado, ele não deixa brecha para consolo. Você quer ser consolado, você quer ser ajudado, mas o pecado não deixa entrar no consolo de Deus, não deixa entrar a esperança do seu
coração. Veja que aquele que carregou os pecados deveria ficar imerso em agonia. Ele começou a sentir-se tomado de pavor e de agonia. Aqui demonstra um extremo assombro, como o exemplo de Moisés, quando ele sentiu aterrado e trêmulo, quando ouve a voz de Deus. Como nós poderemos pensar no nosso bendito Salvador aterrorizado? Como nós podemos pensar no nosso bendito Salvador como um homem estupefato, aterrorizado por causa do pecado? Não era o seu pecado, mas era o pecado da humanidade que ele estava carregando naquele momento. E foi assim que os terrores de Deus foram lançados sobre ele naquele dia, estando em agonia. Essa expressão, na verdade, são suficientes para mostrar o pesar do Salvador, mostrar que, acima de tudo, o seu caráter foi extraordinário em cumprir o próprio objetivo que ele mesmo estabeleceu para a sua vida, e voluntariamente se dá pelo pecado. Cristo está diante de nós, incomparável em sofrimento. Ninguém é tão molestado quanto ele foi naquela cruz do Calvário. Se nós quiséssemos compreender, na verdade, todas as fontes da agonia do nosso Salvador, do nosso Senhor naquele dia, talvez a própria repreensão que Deus havia feito a Jó, coubesse aqui. Ele nos repreenderia com uma sabedoria, quando ele diz lá: acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o abismo mais profundo? Ou seja, nós não podemos ir além de nós mesmos para enxergar essa agonia que o nosso Salvador estava experimentando naquela hora. Nós não podemos compreender isso. Se nós soubéssemos o poder do maligno, embora a sua percepção da pecaminosidade fosse débil comparada à sua verdadeira feiura, o terror daquele momento não podia ser de forma alguma comparado. Quando a gente sofre terrores, a gente tem dificuldades para dormir, ficamos noites sem dormir, preocupações vêm. Mas, irmãos, o terror dessa noite foi diferente. O terror desse momento era o terror, ou mais ou menos Davi pôde expressar no Salmo 51, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Alguns de nós podemos lembrar, irmãos, de momentos de pecado em que nós ficamos vazios, em que a alma se torna vazia e nos tornamos secos, indiferentes até para com a vida, porque é isso que o pecado gera em nós. Mas o nosso bendito Salvador viu o pecado em sua escuridão natural, naquele momento da agonia, e ele possuía a percepção mais clara dos ataques traiçoeiros de Judas, dos soldados romanos,
dos governadores da época, Pôncio Pilatos, Herodes e tantos outros, ele pôde perceber e ver. O terror se apossou dele naquele momento da agonia, diante da visão do pecado repugnante que cercava toda a humanidade, e ele carrega consigo, naquele momento, a agonia, o seu sofrimento. Uma outra fonte de pesar encontrava-se no fato de Cristo agora assumir plenamente sua função oficial referente ao pecado. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, quando ele fala lá, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquela noite cumpriram-se as palavras de Isaías. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora, ele é aquele que levou os nossos pecados, o substituto aceito pela justiça divina, para que carregasse toda a ira de Deus sobre ele. Naquele momento, o céu olhou para ele como estando no lugar do pecador e tratou de maneira que o pecador merecia ser tratado. Foi desse jeito que ele foi tratado. Quando Cristo se encontrou no lugar do culpado, quando não podia mais repudiar-se desse lugar, sair desse lugar, pois ele voluntariamente havia aceito esse lugar para que pudesse salvar os escolhidos de Deus. E foi isso acontecendo por causa da sua própria natureza, ou a natureza perfeita de Cristo. Essa natureza de Cristo supostamente não poderia ser abalada pela iniquidade, mas veja que ali ele está na condição do homem, e ele parece que antevê a sua morte, tudo o que vai acontecer. Ele na verdade anteviu até o traidor Judas chegando, os oficiais do falso julgamento diante do Sinédrio, Pilatos, Herodes. Ele previu os escárnios, os golpes, as cusparadas, ele previu as desonras, tudo o que estava acontecendo. A sua mente foi sendo tomada por tudo isso, e é claro, o seu suor se torna em gotas de sangue. Veja que a morte de Cristo, ela é muito significativa para todos nós, meus irmãos. A morte de Cristo é a essência, a água do poço. E a gente não pode abrir mão dessa essência. Não podemos deixar de celebrar isso. Isso não pode deixar de ter impacto em nossas vidas. Jamais. E é bom que a gente olhe para essa morte como a morte sacrificial pelo pecado humano, seu pecado, meu pecado, nosso pecado, o pecado da humanidade sendo colocado ali naquele momento, na pessoa de Cristo. Às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, por que o senhor prega tanto sobre o pecado? Sabe, meus irmãos, eu prefiro pregar muito mais sobre o pecado do que pregar sobre o inferno. Sabe por quê?
É o pecado que leva para o inferno. É o pecado que leva para o inferno. Então eu prefiro pregar sobre o pecado. Naquela hora do Getsemane, Jesus está ali. É interessante a descrição que ele mesmo faz daqueles que estão chegando. Ele diz: aí vem o príncipe deste mundo. Talvez essa tenha sido a última luta de Cristo contra os demônios e Satanás. A gente sabe que Cristo lutou contra o diabo lá no deserto, Lucas 4, quando Jesus foi para o deserto, houve uma luta muito grande. E a gente sabe que Jesus anteviu também a vinda de Satanás, agora dizendo: olha, aí vem o príncipe deste mundo. E é interessante, irmãos, nós entendermos isso, porque é muito mais importante do que não ir para o inferno, é entendermos o quanto o pecado repugnante causa males profundos para as nossas vidas e destrói a nossa vida, não só aqui, como também no inferno. A agonia de Cristo foi tão somente porque naquele momento ele estava levando o nosso pecado. E é somente aqueles que têm a compreensão desta agonia e que entendem o sofrimento que ele carrega sobre si e participam das aflições desse sofrimento de Cristo, é que podem verdadeiramente ter a esperança gloriosa, ter a esperança de vida eterna. A palavra de Deus é muito clara, irmãos, em trazer essa mensagem para todos nós. No momento final, quando Cristo está ali para trazer vida, ele está agonizado em sofrimento, e é exatamente, tem toda a agonia, e estando angustiado, e ele, o texto é bem claro em dizer que estava angustiado até a morte, e mesmo estando isso, a Bíblia diz que veio um anjo e o serviu. O anjo da sua presença o salvou naquele momento, o ajudou. Embora ele viu o Pai o desamparando, ele pôde olhar para as agonias do sofrimento de Cristo, ele pôde ver as suas próprias agonias se tornando vida para todos aqueles que participariam pela fé do seu reino eterno. É por isso, meus irmãos, que nós, como cristãos, precisamos entender a importância do sofrimento na nossa vida, a importância das agonias na nossa vida. O mundo, mais do que nunca, está na corrida de eliminar a dor, tornar tudo fácil para o ser humano. Mas, irmãos, é na dor mais profunda de Cristo que está a nossa vida, está a nossa libertação, está a nossa salvação. E nós precisamos entender isso como cristãos. Se quisermos viver um evangelho relevante para os nossos dias, precisamos encarar esses fatos. Precisamos encarar as agonias e vê-las à luz da soberania de Deus
que mesmo por mais intensa que seja, Deus não vai deixar de mandar o anjo naquela hora e segurar na sua mão e prover a força necessária que você precisa para resistir às tentações, resistir ao mal e ter a vitória de Cristo sobre a sua vida. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a olharmos para o Getsemane como fonte de vida para todos nós. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra nessa noite. Quero rogar que o Espírito Santo do Senhor mesmo, em sua misericórdia, em seu imenso amor, em sua luz divina, possa estar completando essa palavra em nossos corações, tornando-a viva e vida para todos nós durante toda essa semana que iniciamos agora, e que possamos experimentar o verdadeiro Evangelho do Senhor em nossas vidas, a essência desse Evangelho em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.